Olá, Boa noite. boa noite, vereador Éder Nunes. Eu vou desejar também uma boa tarde, um bom dia, porque essa live vai ficar disponível para todo mundo conhecer um pouco da história, tanto do vereador quanto da Lei em Defesa dos Autistas. Para quem não me conhece, meu nome é Dilson Barbosa, eu sou advogado, sou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, aqui da UABDF, diretor jurídico do Movimento Orgulho Autista Brasil Moab, e essa live de hoje é para que a gente possa conhecer o município mais pertinho aqui do Distrito Federal, que é Águas Lindas. Eu costumo dizer, vereador, que Águas Lindas é igual um vizinho nosso. O vizinho, a gente olha ele saindo para trabalhar, chegando em casa, indo fazer compra, e nós acompanhamos aí o município de vocês, muito perto aqui de Ceilândia, muito perto do DF. Muitos moradores daí estão aqui no DF, em Ceilândia, e é um prazer estar com o senhor. Eu gostaria de passar a palavra para o senhor se apresentar para o nosso público. Essa live é autista, é falar sobre os direitos dos autistas. Eu quero que o senhor fale um pouco do senhor. Obrigado pelo convite, viu, doutor Edilson? E parabéns aí pelo trabalho que você tem realizado aí ao longo desses anos, não só em relação na frente do Moab, lá na questão jurídica, mas como um todo. E eu sou o vereador Éder Nunes, morador aqui de Águas Lindas de Goiás. Estou aqui, o primeiro momento de Águas Lindas foi em 99, né? De lá para cá a gente vem fazendo uma história dentro de Águas Lindas. Hoje eu sou vereador de primeiro mandato, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, lá da Câmara Municipal. Tenho um filho autista, tenho o meu Davi Heder, que tem 9 anos de idade, foi meu primeiro filho, então tudo era novo, né, naquele momento, e hoje a gente eu, minha esposa, nossa família já conhece muito bem da situação e estamos aqui enfrentando junto, né? E por conta desse trabalho nosso que veio crescendo formiguinha, eu conheci algumas pessoas boas no caminho que têm a mesma luta que a gente, com filhos não só autistas, mas com síndrome de Down ou com alguma deficiência intelectual, né, em relação a isso. E aí nós resolvemos unir as famílias, né? E partiu um instituto nosso, né, aqui em Águas Lindas, que chama Acolher para Crescer, o qual eu faço parte, também faço parte da coordenação jurídica lá. É um instituto pequeno, tem caminhado aí, um passo de cada vez, né? Mas as famílias têm se aproximado, têm unido com a gente. E nesses debates, nessas vivências nossas, vai surgindo as dificuldades, né? E como a sociedade em si não sabe lidar ainda com essas questões, nós que estamos à frente dessas situações temos que ajudar a regular essas situações, não só ajudar a regular, mas também incentivar e promover, né, essas políticas públicas. E aí partiu daí, dentro do meu trabalho como vereador lá na Câmara, que eu buscar, né, criar política pública no nosso município. É um município novo, com 24 anos, né, um município relativamente novo, e dentro do nosso ambiente, assim, a gente tem procurado trabalhar para desenvolver, né, essas políticas dentro do nosso município. Ótimo. Vereador, vocês são quantos vereadores aí no município de Águas Lindas? Águas Lindas, nós somos 19 vereadores eleitos. Nessa próxima eleição, vão ter 21 vereadores, né? Teve um aumento de 2 cadeiras aqui no nosso município. Está no teto máximo, né? Que a lei permite nesse momento, está no teto máximo. Eu fui contra, né, nessa votação, mas respeito o colegiado, fui contra. Eu acho que deveria até ter diminuído um pouco mais, mas a gente respeita, não onera o município, né? Não onera, mas talvez traga até uma vantagem em relação à representatividade. Mas vamos ver aí nos próximos 4 anos. Espero que a qualidade aumente. Esse ano teve uma qualidade, teve alguns desgastes no meio do caminho, mas os debates foram maiores do que nas gestões anteriores, né? E eu espero que nos próximos legislaturas, o debate seja maior, né? Seja maior e com isso traga mais proveito para a nossa cidade. O prefeito atual é Hildo do Candango.
O senhor faz parte da base de sustentação aí na Câmara? Faço, é um prefeito que tem trabalhado, é um prefeito sério, eu tenho participado ativamente do governo dele, contribuído. Tem suas dificuldades, eu também tenho as minhas reclamações, mas, no geral, é um prefeito que tem trabalhado muito. Nós estamos vendo aí da cidade do entorno, é a cidade talvez que mais se desenvolve. É a cidade que mais cresce, mais se desenvolve, hein? Entretanto, eu reconheço algumas dificuldades do nosso município, principalmente na dependência que nós temos em relação ao Distrito Federal. Temos uma dependência enorme de emprego, de saúde, de especialidades, né? Cirurgias, nós ou dependemos de Goiânia ou vamos para Brasília. Brasília já nos recusa, né? Mas a questão é a geração de emprego, né? Nós dependemos muito, e essas políticas de geração de emprego ela é muito lenta dentro do nosso município, mas é natural. Essa explosão de emprego, ela só quando tem a participação ativa do governo do Estado. E o governo do Estado ainda não enxergou a Águas Lindas como ela deveria ser, né? O senhor falou que é o primeiro mandato, certo? Certo. E é candidato à reeleição? Sou candidato à reeleição, vou disputar essa reeleição e confesso para vereador 99% de certeza que é a minha última eleição para vereador, né? Se eu conseguir crescer, desenvolver um trabalho com a política ou a nível de Estado, talvez, mas se não, eu sigo a carreira jurídica, o qual eu advogo aí há uns 5, 6 anos, né? Estou militando aí na advocacia há um passos lentos, né? Devagarzinho, por conta do cargo hoje de vereador, né? Conciliar não é muito fácil. O cargo de vereador exige muito, a gente tem uma função muito árdua, trabalhosa, mas é de muita satisfação. Ótimo. Agora vamos ao projeto. Esse projeto, não é mais projeto, é uma lei, né? Eu vi que, além de ter sido aprovado na Câmara de Vereadores, o prefeito já sancionou. E, pelo que eu vi, está sancionado desde o dia 23 de novembro de 2019. Conta para nós aí qual foi a ideia, quem lhe apresentou, se foi a ideia do senhor, se foram as entidades. A gente chama muito da questão da participação popular, né? Como é que chegou ao seu conhecimento essa elaboração? Eu vi que tem 11 artigos apenas, né? É verdade. A Lei 1.398, 2019, nós discutimos lá na Câmara no passado, é de minha autoria, eu mesmo redigi, elaborei, então nós debatemos bastante lá na Câmara, mas tudo que foi debatido lá foi da vivência, não só das dificuldades que a gente vê no dia a dia, enxerga no dia a dia, mas também trazer diretrizes para o município, para o Poder Executivo poder seguir algumas diretrizes e facilitar o atendimento, né, nas crianças, pessoas com autismo. Ela na verdade, cria uma política pública, né, uma política pública de atendimento à questão das pessoas com autismo. E aí vai desde atendimento à saúde, educação, né? Paralelo a isso, a gente tem desenvolvido e construído outras leis para casar, né, com essas diretrizes e fazer com que ela se desenvolva cada vez mais. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido. E como foi o debate? Os colegas entenderam? O pessoal, os outros vereadores, como é que foi? Teve emendas? Alguns outros colegas sugeriram outras emendas? Como é que foi? Não, ele foi aprovado na íntegra, não teve sugestões até o momento, não tinha sugestões, não teve sugestões. Teve muitos debates, esclarecimentos, na verdade, para alguns que cada um é representatividade de uma área, e às vezes o conhecimento em relação a uma área é menor do que a outra. Então, a gente esclareceu bastante, debatemos essa questão na Câmara, mas foi de muita valia, crescimento, e foi de aprovação unânime, né? Os 19 vereadores aprovaram, o qual é de minha autoria, mas a participação foi de todos e o empenho foi de todos. Foi muito bem, né? Então, a questão dessa política pública é para trazer também a participação da sociedade para dentro desses debates, né? Dentro dessa discussão, que é o que mais faz enriquecer e crescer essas políticas públicas. Nós aprovamos, eu entrei com um projeto de lei, inclusive, que chama Pró Terceiro Setor, doutor Edilson. Esse Pró Terceiro Setor, o que é? É trazer as instituições filantrópicas, ONG,
é tudo relacionado a instituições do terceiro setor para dentro do legislativo, onde todo ano acontece debates, né? Era para acontecer esse ano primeiro, mas a pandemia, não sei como é que nós vamos lidar com isso quando ela baixar, mas se não tiver esse ano, ano que vem vai ser o primeiro encontro, né? E lá vai ter a participação, né, de todos os representantes, porque o mais importante é ter a representatividade dentro dessas discussões. É a mãe, é o pai, é o familiar que sabe sabe onde estão os problemas, onde enfrenta os problemas, da vivência do dia a dia, seja do autismo ou outra especialidade, né? E pelo que a gente está lendo aqui o projeto, a lei, o prefeito, como foi? Você teve dificuldade para que o prefeito Wildo sancionasse? Tentou vetar algum artigo? Falou que isso aqui é demais ou isso aqui é de menos? Como é que foi? Na verdade, assim, não, eu também não fugi muito das discussões do Plano Nacional de Educação, das discussões das leis federais, né? Eu também não fugi muito. O que eu queria mesmo era trazer para dentro do Executivo Municipal a nossa realidade para dentro do nosso município. Então, o prefeito acolheu muito bem, não questionou, pelo contrário, ele sempre participou dessas discussões. O prefeito Wilton sempre atendeu muito bem essas discussões. Talvez a gente não consiga desenvolver no todo como a gente gostaria. Como gostaria, por exemplo, o município ainda não tem a condição de ter um monitor específico para cada caso. E essa é uma luta nossa, né? É uma luta não só nossa do município, mas de todo o país, né? Em relação ao acompanhamento dos monitores dentro das escolas. E essas diretrizes traz isso, né? A capacitação desses monitores está dentro dessa lei também, né? Que é para capacitar os profissionais que vão lidar com as nossas crianças, com as pessoas que têm o autismo, né? Então, assim, a partir desse momento que a prefeitura, o Poder Executivo sabe da sua obrigação e cumpre a sua obrigação, o efeito acontece dentro da casa, dentro da família, o aprendizado é maior e a absorção é maior, né? A gente sabe que quanto mais cedo se identifica a criança com autismo, quanto mais cedo você trabalhar com ela, melhor vai ser o desenvolvimento dela e o acompanhamento dela dentro da sociedade, né? Aqui no artigo, o artigo 1º foi isso que o senhor falou, é uma diretriz. Então, está dando aí diretrizes para que o município possa executar essa lei. No artigo 2º diz que aí seriam realmente os direitos, né? No inciso 1º, prestar apoio social psicológico às famílias de pessoas com pessoas de transtorno do espectro autista. Interessante isso, hein? Focando na família, né? Eu mesmo passei por isso. Isso foi uma vivência que, doutor Edilson, eu vou te dar um exemplo. Assim, quando a família descobre, tem um primeiro impacto e descobre, e muitas das vezes é o primeiro momento que ela escuta essa palavra, né? Olha, o neuro ou o médico identifica, né? Ou até mesmo a escola começa a identificar e começar a falar para a mãe, para os pais, procurar o primeiro momento, um atendimento. Precisa de um psicólogo naquele momento, para aprender a lidar, aprender como desenvolver o trabalho, né? Como lidar com essa situação, para que não aconteça não tenha nenhum prejuízo para o ambiente familiar, né? Por incrível que pareça, doutor Edilson, eu visito muitas famílias que têm, né, crianças autistas dentro de casa, e muitas das vezes, por não saber como lidar com essa situação, o próprio pai, a própria mãe, a família acaba se desfazendo, né, o ambiente familiar. Falta de conhecimento, né? Então é importante a participação do ente desse momento, do psicólogo, né, do representante da saúde nesse momento, para trazer essa primeira discussão para dentro da família. É muito importante. Até porque, igual o senhor falou, né? Eu tenho um filho autista também, ele tem 16 anos hoje. A gente acha que autista é só criancinha, né? É verdade. A criança vai vir adolescente, depois adulto. Eu tenho conhecimento até de autistas já idosos, né? E autismo não tem cura, né? Existe a gente conseguir estabilizar. E aí a importância da política pública, e essa lei vem de encontro aí às famílias do município, que é realmente o poder público fazer sua parte e ter esse tema como uma das prioridades, porque haja prioridade. O senhor, no mandato aí, vê
que é quase, né, para colocar emendas em cada setor, emendas para quem lhe procura, mas, tendo a lei, realmente está de parabéns, porque esse tema é pauta, será pautado e certamente está sendo pautado, tanto é que ia ter agora um seminário, né? Agora, no inciso aqui, eu marquei alguns para o senhor comentar, certo? Ah, Para que certo. os nossos ouvintes aqui, o pessoal que vai nos assistir, possa ter uma dimensão de como é essa lei aí no município de Águas Lindas. Olha só, o estímulo, no inciso 5, o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho. Muito bem, né? Porque o senhor, como advogado, sabe que o jovem aprendiz é a partir de 14 anos. E tem também a própria lei da Previdência, lá no artigo, acho que 79, que obriga a empresa, a partir de 100 empregados, uma porcentagem, 2%, né? Tenha uma pessoa com deficiência. Foi focado nisso? Foi baseado justamente nisso mesmo. Dentro da Câmara Legislativa, inclusive, eu protocolei um projeto de lei, não é lei, é um projeto de discussão, para que o exemplo passe de dentro da Caixa, saia de dentro da Câmara Legislativa, né? Porque hoje, na verdade, agora que nós vamos ter um corpo efetivo de dentro da Câmara, muito bem, que vão ser capacitados agora, e nós vamos conseguir dar esse exemplo dentro do Legislativo. Espero que ano que vem já temos lá alguns profissionais, né, trabalhando. Mas foi pensando nisso, para inserir dentro do mercado de trabalho. A realidade de Águas Lindas é um pouco diferente. Hoje que nós estamos tendo algumas empresas, dá para contar nos dedos, poucas empresas que chegam a ter uma quantidade grande de funcionários. A realidade nossa aqui é o pequeno comerciante, onde o pai, a mulher e os filhos trabalham, né, no atendimento ali daquela empresa, daquela loja. Então, dentro do nosso mercado de trabalho, é um desafio, né, que nós temos que enfrentar. Então, eu trouxe para o poder público essa responsabilidade, para criar política pública, para fazer com que nós conseguimos inserir, né, as pessoas com autismo dentro do mercado de trabalho, seja dentro do Poder Legislativo, seja dentro do Executivo, ou até mesmo nas empresas que estão chegando e que estão se alocando dentro do nosso município. Né? Essa é a nossa realidade. Foi pensando justamente nisso, doutor. Mas, confesso, é um desafio muito grande e nós vamos ter que debater demais essa situação. Né? Olha só, tem o inciso aqui, que é o inciso 8 e a linha A. Garantir o transporte público adequado a pessoas com transtorno do espectro autista. A. Fornecendo passe livre de transporte público para essas pessoas e para o acompanhante, né? Com direito a ocupar assento destinado às pessoas com deficiências. A inovação é o acompanhante. Nós estamos querendo, essa é a inovação, né? A questão do benefício do autismo em si já é regulado, né? Essa questão já é bem discutida. Agora, a inovação é a questão do acompanhante. O autismo em si, ele não consegue desenvolver essas atividades sem um acompanhante. Então, assim, alguns deles ainda conseguem, mas enfrentam uma dificuldade muito grande. E é para facilitar justamente esse deslocamento, né? Esse deslocamento. Então, o avanço em si vem em relação ao acompanhante, para que o acompanhante possa ter esse acesso livre dentro do transporte público. Isso está sendo já implementado, vereador? Não, ainda não. Nós estamos, inclusive, faz parte de uma discussão nossa numa comissão da Câmara, porque está se acontecendo justamente a licitação do transporte público municipal, porque tudo que eu me refiro é em relação ao nosso município, né? Para não transpor aí a barreira jurídica nossa. Mas a briga nossa aqui já esteja prevista até dentro dos editais para não ter discussão, né? Então, eu espero que essa próxima empresa que ganhar a licitação e que fizer parte desse conglomerado de cuidar do nosso transporte público, já possa estar capacitado, né, e preparado para absorver esse transporte. Ótimo. O artigo 3º são direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, sem prejuízo dos outros direitos, é claro, previsto na legislação federal e estadual. O federal aqui é a LBI, né? E a Lei 12.764. E estadual, vocês têm um estatuto estadual aí? Não. A Câmara porque a nossa Câmara aqui aprovou agora,
inclusive conversamos com o autor da lei, o deputado Yolando, o senhor acompanhou, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência aqui no Distrito Federal. Eu não sei se aí no Estado tem alguma lei? Doutor Edilson, eu acompanhei, vi o avanço e assim, até comecei a pesquisar, ainda não achei, não. Inclusive, tem alguns deputados que têm contato com a gente, nós estamos até, na verdade, eu estou conhecendo o estatuto lá, que até o deputado de Braslândia, o Orlando, né, foi o autor da lei, e para ver se a gente consegue incentivar a gerar dentro do estado do Goiás, né? E se caso já tiver, né, nesse sentido, até andei dando uma pesquisada, mas ainda não encontrei, não. Mas isso é um avanço imenso. E Brasília pode fazer escola, né? Ser vitrine o resto do país inteiro, né? Nesse sentido. Cada avanço que acontece em grandes capitais ou no estado de Goiás, os municípios, ele tem que se validar disso como exemplo, né? E criar essa política pública dentro do nosso município. A dificuldade de quem tem um filho autista ou quem tem um autista na família e representa é enorme, né, doutor Edilson? Você sabe, é enorme a dificuldade. Então, eu mesmo já enfrentei bastante essa dificuldade, até em questão, assim, em relação a preconceito ou em relação a entender de direito, né, das pessoas entender que ele tem o direito. E essa é a política, esse é o viés que eu quero discutir e trazer para dentro da sociedade, para que todos entendam essa relação política, né, de política pública, não de política eleitoral, mas de política pública, para ser desenvolvido no nosso município, e também que sirva como exemplo os outros municípios do entorno. Muito bom. Olha só, no inciso 4 tem a linha A, B, C e D. O acesso à educação adequada e ao ensino profissionalizante. Mercado de trabalho, previdência social e assistência e a moradia. E essa questão aí de educação, vereador, como é que está os autistas? Só tem um número. A gente sabe que o autismo, a gente não tem ainda o número de. Porque a lei foi aprovada para incluir o autismo no censo, então ninguém sabe a quantos somos, né? Quantos autistas temos no Brasil. Nem em Brasília e nem em Águas Lindas. Nós fazemos parte do Brasil. Mas o senhor tem uma média aí, via aí os atendimentos nas escolas, são muitas crianças, muitos adolescentes que são laudados autistas? Está dando conta aí de atender as escolas municipais? Está atendendo, né? Mas assim, o atendimento não funciona como nós gostaríamos. Mas eu vejo o esforço, eu não vou. A gente vê o esforço e cobra que esses atendimentos melhorem cada dia mais. Né? Isso aí é o nosso papel, cobrar, não só como representante, mas como pai, como legislador, como fiscal, cobrar que esses atendimentos funcionem. O número exato, eu vou falar para você que ninguém tem esse número, mas tem crescido cada vez mais a identificação aqui dentro de Águas Lindas. Né? O que era assim. Não, o que era aquela situação assim que a avó falava, não, seu primo demorou a falar, não, seu primo demorou a andar, não, toda criança é assim no começo, o que era aquela situação, estão entendendo agora que tem uma necessidade de investigação, tem uma necessidade de passar para o neuropediatra. E em relação a essas situações, nós discutimos muito, o próprio instituto nosso, à frente, eu estava lá participando, mas à frente tem várias mães participando, Conceição, Rosa, tem muita gente participando, muita gente que luta. Nós marcamos justamente essa briga junto com a Secretaria de Saúde para que tenha esse atendimento, aumente a questão de fonoaudiólogo, aumente a questão de agenda de neuropediatra, mas em relação estrita à escola, a gente tem uma dificuldade enorme, né? Uma dificuldade enorme. Mas confesso que está bem melhor do que a rede particular. Quem pensa que a rede particular recebe melhor, está enganado. A nossa rede pública ainda recebe melhor, consegue ter um acompanhamento melhor, nós temos sala de laboratório, sala de avanços, né? Para poder trabalhar essas crianças, né? Questão de monitores, nós ainda não conseguimos aquela questão de monitores tempo específico, que é o que eu falo, um monitor para cada um, ainda não conseguimos essa questão. Mas o próprio MEC também não deixa isso muito claro nessa situação, né? Não traz essa clareza para dentro da discussão. Então, assim, por mais que a gente entenda essa discussão, quando se fala em recurso, nunca o recurso é favorável para que a política pública funcione, né? Para que essa gestão funcione. Mas a gente tem brigado e discutido e tem avançado bastante, viu, doutor Edilson? Tem avançado bastante. Mas confesso, viu, longe do ideal. Longe do ideal, né? Longe do ideal.
Agora, quando fala de moradia, como é que é isso? Como é que o senhor pensou na moradia, hein? Eu pensei futuro, viu, doutor Edilson? Nada presente, futuro. Existe esses programas do governo federal que chama faixa 1, que eles chamam do Minha Casa Minha Vida, o faixa 1. Aqui em Águas Lindas tem o faixa 2, faixa 3, aquelas situações de trabalhador carteira assinada, renda fixa, mas o faixa 1 nós não temos aqui em Águas Lindas, né? Que é aquele para a comunidade mais carente, que tem até não só a compra subsidiada, mas como a parcela subsidiada, né? Então nós não temos. Então eu já deixei justamente pensando no futuro. Qualquer programa habitacional de moradia que tiver no nosso município, a lei já está abrangendo, e eu espero que esses programas cheguem o mais rápido possível ao nosso município, porque futuramente nós vamos precisar bastante dessas situações em Águas Lindas de Goiás. Tem crescido uma demanda de invasões na nossa cidade, tem crescido umas situações que não tinha no passado, né? Então, as pessoas não estão tendo moradia e estão se virando do jeito que pode, né? Estão se virando do jeito que pode. Isso significa que é uma cidade que está crescendo, está atraindo as pessoas, mas não está tendo mais a condição de morar no município. Brasília não tem a condição de morar, que a gente sabe que é muito caro, e as pessoas correm para a cidade do entorno. E a cidade do entorno, eu previ essa legislação para, no futuro, não ter nenhum prejuízo. Quem tem prioridade? As pessoas que têm esse tipo de limitação. Então, a ideia é que qualquer programa municipal de moradia seja incluso aí o autista, né? Como prioridade. E a família, em prioridade. Muito bem. No artigo 4º, atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista será prestado de forma integrada pelos serviços saúde, educação e assistência social. Aqui o senhor pensou no centro de referência? Pensei. É uma luta nossa bem aqui, doutor. Você falou Também, assim, né? porque tem conhecimento, é uma luta nossa. Desde da pré-campanha nossa, minha, assim, eu bato nessa tecla. Atendimento multidisciplinar, né? É o centro de referência. Inclusive, assim, é uma questão que falta muito no nosso município, né? Falta muito. Atendimento, eu vou dar um exemplo aqui, crianças. Nós temos atendimento de fonoaudiólogo, mas a criança autista que não passou por um processo de mesinha, de terapia, ela não consegue ter um atendimento fonoaudiólogo, porque ela não consegue ter uma atenção para desenvolver aquele atendimento com fonoaudiólogo. E é esse o prejuízo. A fonoaudióloga vai ter que liberar essa criança, não conseguir fazer um tratamento com ela adequado, porque ela não passou por esse procedimento. Então, assim, hoje ainda não temos, mas nós íamos ter esse ano. Mas a pandemia, nós tínhamos um compromisso com o secretário Eduardo de Saúde, o prefeito, a primeira-dama Leandra, de começar a ter um atendimento multidisciplinar. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, algumas coisas teve que ser suspensas e vai voltar quando voltar uma normalidade, né? Então, a questão de terapia ocupacional, a questão da mesinha, a questão, né, do próprio psicólogo, tratar não só a criança, mas em relação à família, em relação ao atendimento num todo, nós já íamos ter agora, né, um segundo semestre, talvez, mas por conta da pandemia, eu acredito que nós tivemos uma suspensão nessas contratações também. A ideia... Mas foi basicamente isso que eu pensei, foi justamente isso, unir a saúde, a educação e o social. A questão social, a gente sabe a vulnerabilidade que é dentro da família, né? Principalmente quando você tem uma dissolução da família, ou o pai vai embora por não entender, que a nosso instituto vê muito isso, um ente da família acaba separando e fica por conta de uma mãe ou de pouca gente cuidando dessa situação, então gera uma vulnerabilidade social. Então, se a gente não integrar, não adianta você levar a educação e não tiver saúde, não levar saúde e não tiver nem alimento dentro de casa. Então, a ideia é fazer, essa lei, a ideia é criar essa diretriz, para que o atendimento social seja casado em conjunto com o da saúde e com a escola, né? Se o senhor falou que já estava quase pronto para inaugurar, seria um próprio da prefeitura, no qual ia montar um pequeno para ir crescendo? Na verdade, não, nós íamos incluir esse atendimento dentro da policlínica, né? Dentro da Dentro policlínica. da policlínica ia incluir esses atendimentos. Hoje, neuropediatria, fonoaudiologia e a psicologia está atendendo dentro da policlínica. Então, nós íamos incluir, o compromisso era incluir esses atendimentos, aumentar esses atendimentos multidisciplinar dentro da estrutura da própria policlínica, até que a gente possa desenvolver esse trabalho, né?
Olha, tem um artigo aqui bem delicado, que o prefeito, se ele assinou, é porque ele concorda em implementar e vai implementar. Olha só, o artigo 6º, são garantidos para acesso a ações de serviço de saúde com vista à atenção integral às necessidades de saúde das pessoas com transtorno do espectro autista. Aí tem os incisos, né? Tem o inciso 1, 2 e 3. Não vou nem falar eles, porque nosso público vão ler, porque eu insisto em ler a lei. Tem que ler a lei. Porque se não ler a lei, você não vai ter como conhecer os seus direitos. Mas olha só, nesse inciso 4, na linha de A a L, eu acho que eu vou até mudar para aí, viu? Porque olha só, atendimento de neurologia, psicologia, psicoterapia, psicopedagogia, nutricionista, odontologia, fonoaudiologia, fisioterapia, educação física, musicoterapia, ecoterapia e natação. Vamos todo mundo para aí. Explica isso aí, vereador. Eu sou bem claro em relação a isso. Isso é o que nós buscamos, é o que nós vamos cobrar. Discutimos na Câmara, trabalhamos, essa é a necessidade. Nós não estamos fugindo nada além disso, nada é luxo, tudo é necessidade. Necessidade. Né? Tudo é necessidade. A gente sabe que a questão odontológica é uma necessidade muito grande, porque o atendimento ao autismo é diferenciado, é um atendimento especializado, tem que ser um profissional especializado para esse tipo de atendimento, a gente sabe disso. Né? A questão da psicologia, nós já discutimos aqui, principalmente para o atendimento precoce, doutor, principalmente para o atendimento nos primeiros momentos, para a identificação também, né? E após a identificação também. Então, essa questão de educação física é porque você não pode generalizar e trabalhar o autismo da mesma forma que trabalha um aluno regular, uma criança regular. Você não pode tratar da mesma forma. Então, você tem que ter um tratamento diferenciado e especializado. Nós discutimos, brigamos, são políticas públicas que têm que ser implantadas. Fizemos o nosso papel e muito bem, assim, estamos desenvolvendo ele. Eu acredito que estamos avançando, né? Essa é a discussão, nós estamos avançando. Agora é cobrar. Segundo passo agora é cobrar. Esse ano nós vamos ter uma cobrança muito ativa em relação a isso. Mas a pandemia vem e abre pressuposto para justamente essa situação. Alguns tipos de atendimentos são até suspensos. Criança autista, por exemplo, ela não consegue, às vezes, se adaptar com máscara, uso de máscara, uso de proteção. Às vezes, a minha, por exemplo, usa muito mão na boca, pega, põe na boca, tá? Então, essa questão nesse momento, ela é muito prejudicial, nesse momento. Então, por isso que algumas coisas foram suspensas, mas eu espero que essa luta nossa, os próximos anos, a gente possa ter uma live aqui e falar, ó, isso está acontecendo, tudo está acontecendo, né? Mas, ó, nós estamos longe de Brasília, viu? Brasília está anos à nossa frente de atendimento, de tudo. Brasília tem escola especial, nós ainda não temos, né, essa questão. Não tem nenhum centro de ensino especial no município? Não, inclusive o próprio prefeito, sabendo dessa situação, fornece um ônibus que leva para o atendimento em Brasília, que faz esse acompanhamento, recebe as nossas crianças, né, lá em Brasília. Até agradeço aí, Brasília, por receber nossas crianças, tá? Que faz parte. Ceilândia. Né? Na nossa Ceilândia, não é isso? Nossa Ceilândia, o 2, tudo, então estamos aqui. E assim, recebem muito bem nossas crianças, eu tenho que elogiar, muito bem. E o prefeito tem disponibilizado esse transporte, né? De levar e buscar. Brigamos em implantar isso aqui, mas o próprio MEC é contra. O MEC quer acabar com essa situação. O MEC fala, eu discuti algumas coisas ano passado em relação a isso, e as informações que eu recebi é que o MEC quer a inclusão. Bater na inclusão, mas tem criança que tem um procedimento antes de ir para a inclusão, né? Mas o MEC quer discutir somente a inclusão. Em Brasília, eu lembro que uns 3 anos atrás tentou fechar a escola, né? E aí teve essa luta de vocês, ou de representantes, que manteve aberto, e foi vitória, né? Muito bem. Olha só, no artigo 7º, eu vou ler só o caput e vou querer que o senhor discuta aqui um inciso bem interessante. É garantida a educação da criança com transtorno do espectro autista, TEA,
dentro do mesmo ambiente escolar das demais crianças, e para tal o município se responsabilizará por, aí eu vou colocar aqui, olha, o inciso terceiro, garantir suporte escolar complementar especializado no contraturno para o aluno com transtorno do espectro autista, incluindo em classe de ensino regular. Tá, essa aí, a ideia é que a gente possa, porque assim, a ideia é que a gente possa desenvolver o aluno extracurricularmente, né? No contraturno. No contraturno, extracurricular, porque a gente possa desenvolver dentro da própria instituição de ensino, dentro da estrutura educacional, dentro desse contraturno, fazer desenvolver alguma atividade dentro com essa criança, que possa realizar essa atividade, seja de área de informática, área de música, como eu previ anteriormente, seja alguma coisa relacionada à educação física, direcionada a essas crianças ou a esses jovens, né, as pessoas com autismo. Então, essa é a ideia, aproveitar a estrutura da escola, capacitar os professores, os profissionais em si, lidaram com essas áreas, para poder desenvolver essas situações. Eu vejo em contraturnos projetos de informática, de capoeira, de dança, de música, né? É dentro desses projetos, dentro desse contraturno que eu quero inserir o atendimento às crianças ou aos jovens com autismo. Muito bem. Tem várias perguntas que nós vamos já fazer, nós temos aí 20 minutos. Olha só, vereador, o artigo 9º, município poderá estabelecer convênio e termos de parceria com pessoa jurídica de direito público e privado, com o propósito de fazer cumprir uma ou mais determinações dessa lei. O senhor já preveu lá no futuro, né? As parcerias. Até porque os governos hoje não estão dando conta, mas tem muitas entidades. O senhor conhece aí a entidade, não sei se é do senhor, a Acolher para Crescer? É a que eu faço parte, né? É essa, né? O senhor é diretor jurídico. Então, foi pensando nisso, então o senhor tem já essa experiência de que as entidades que lidam com autistas, elas poderiam implementar as políticas públicas até melhor do que o Estado, né? E ajudar, complementar. Doutor, essa ideia veio de uma experiência que eu vejo hoje com as creches no nosso município. Existem as creches conveniadas, salvo engano, 5 creches, que atende aí cerca de 600 crianças ou mais, juntando o número das creches. E eu vejo essas creches prestar um serviço muito, muito bem, sabe? Muito bom, bom serviço para o nosso município. E elas é custeado em convênio, junto com a FNDE, através do nosso município. Recebe recurso do governo federal, né? Mas conveniado com o nosso município, que repassa esses valores para esse atendimento. E aí, prevendo e vendo esse atendimento de qualidade, eu falei, nada mais justo que as entidades do terceiro setor, as ONG, os institutos, né, prestar esse serviço, o qual eu falo para você com toda clareza, não desmerecendo nenhum trabalho do executivo, nenhum profissional, mas que muitas das vezes ele supera, né, o atendimento. Pelo envolvimento, ali envolve voluntários, ali envolve projetos sociais paralelos, a participação da comunidade. E é por esse envolvimento que eu previ essa parceria entre poder público, poder privado, entidade jurídica, né, filantrópica, nesse sentido. O próprio Instituto mesmo foi criado para dar apoio e suporte para as famílias. E é um sonho lá na frente, o próprio Instituto tem uma sede, uma estrutura própria, que possa desenvolver trabalhos voluntários e trabalho específico dentro dessa área, né? Não só do autismo, mas relacionado numa abrangência bem maior. E esse é o Instituto Acolher para Crescer, né? Tem outros institutos, né, no nosso município, igrejas que fazem trabalho, não só o Instituto, ONG, mas as igrejas, associações em si. Alguns fazem um trabalho, cada um paralelo, cada um fazendo se doando um pouquinho, que vem trazendo a melhoria para o nosso município. Ok. Olha só, aí vem, eu achei interessante esse artigo 10, o 10, que diz assim, olha, as despesas decorrentes da execução desta lei, o senhor já pensou na grana, hein? Ocorrerão pelas dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Muito importante, porque não existe nada de graça, né, vereador? Tudo tem que ter o recurso. E a gente sabe que a política pública só será implementada se tiver uma secretaria, um órgão do município
com recursos para implementar. Então, aqui o senhor pensou bem, está bem redondinho, né? Como é que é isso Tá. aqui? Na verdade, eu já deixei amarrado justamente para não ter aquela discussão. Não tem recurso disponível, não tem lei que possa garantir a disponibilização desse recurso. Então, foi justamente pela experiência jurídica e política, né, na questão do legislativo, que eu já deixei essa previsão legal. Inclusive, doutor Edilson, eu vou deixar nós vamos votar esse ano o orçamento do ano que vem. E já dentro desse orçamento vai estar previsto recurso para desenvolver algumas dessas atividades, né? Nós vamos votar a lei de diretriz orçamentária agora, esse ano. Justamente prevendo essa situação, já conversei com os vereadores, todos estão dispostos a destinar parte do recurso para que ano que vem o próximo prefeito, o próximo gestor, tenha a segurança jurídica e financeira de desenvolver muito desses projetos, né? Botar em prática essas diretrizes, não só em relação a convênio, mas em relação também à atividade plena da própria Poder Executivo, né? Que é a obrigação do Poder Executivo e faz parte, né, das diretrizes do governo. Então, se o senhor vai apresentar a emenda lá na LDO, qual vai ser a sua prioridade quanto autor dessa lei? Qual é aqui desses que a gente discutiu tudo que o senhor acha que é importante para essas crianças aí, esses adolescentes, para implementar em 2021 um novo gestor? Duas prioridades. Uma é a questão do atendimento multidisciplinar em relação à saúde, para que possa, dentro da saúde, ter as diversas áreas de atendimento, para que não tenha prejuízo no desenvolvimento das crianças e do autismo em si. E a segunda, em relação à educação, para que a gente possa ter monitor, né, capacitado no atendimento dessas crianças, né, não em relação... é porque hoje nós temos uma visão, e alguns, que o monitor está lá para levar no banheiro, fazer... Não é essa a situação. Não é para conter a criança, é para ajudar no desenvolvimento da criança, acompanhar no desenvolvimento, né? E essa discussão que eu quero trazer dentro da educação, para que esses recursos sejam disponibilizados e que possa capacitar esses profissionais a ponto que eles possam contribuir, né, no desenvolvimento do autismo em si. E principalmente nas atividades no contraturno, né? A gente tem que desenvolver esse autismo em si. E a questão de interação é tão importante, muitas das vezes vai para a escola, ou às vezes não vai, e vai para dentro de casa e se tranca em casa, se tranca no seu ambiente ali, e às vezes nem o vizinho sabe que tem um autista do lado, né? Então, essa interação social que eu busco, né? E para isso a gente tem que ter política pública, e política pública não é de graça, né? Tem que ter recursos para isso. Vereador, não tem, o senhor já colocou que não tem monitor, não tem como atender direitinho conforme está aqui na lei, mas já é direito desses autistas. É Esses direito. pais estão judicializando? Como é que está isso? Porque se a criança necessita do acompanhamento especializado, que já é uma lei federal, a 12764, então o pai, a mãe, pode judicializar e pedir para o poder público oferecer esse acompanhante. O senhor tem ciência se tem judicializado muito essas questões aí no município? Não, quando tem essas discussões, a grande maioria estão sendo resolvidas dentro da Secretaria mesmo de Educação. Então, assim, é lei, é federal, já é garantido. A grande discussão é porque, assim, nós temos duas barreiras que traz no município. Não se autoriza a contratação por conta do Tribunal de Contas. Precisando de uma demanda muito grande, o Tribunal de Contas fica enfrentando uma questão jurídica legal junto com o nosso município, de não autorizar contratações. O município, o prefeito até quer fazer as contratações. Quando chega, tem um limite de contratação em relação a isso. Mas não por conta de efetividade ou por conta de questão financeira, mas por questões de índice de despesa com o pessoal. E aí, sempre quando nós temos essa discussão, tem levado, a secretaria tem acompanhado, nós temos os monitores. A grande discussão que eu falo nós temos que capacitar os monitores. E muitas das discussões é porque dentro de uma sala, a gente tem diversas dificuldades. Nós temos um autismo, um cadeirante, e nós temos um Down, ali dentro do ambiente escolar. E esse atendimento tem que ser diferenciado. As dificuldades são diferenciadas. Essa é a discussão. Os atendimentos têm que ser diferenciados. Então, o preparo tem que ser amplo nesse sentido, né?
para que tenha uma absorção maior do aluno, do estudante, da criança em si. Então, nós temos enfrentado, mas né, nem por isso estão deixando de ser atendidos, não. Mas nós queremos um atendimento cada vez melhor, isso é óbvio, né? E, por último, antes de ir para as perguntas aqui dos participantes, eu queria que o senhor colocasse a questão do Covid aí. Como é que está isso, hein? Tá, assim, o prefeito, no primeiro momento, seguindo uma direção nacional mesmo, e até do Estado, né? Nós fizemos nós fizemos todo aquele fechamento, né? De lojas, de empresas, fizemos isolamento social, distanciamento, tudo. E conseguimos segurar bastante a questão dos índices, né? De infectados do Covid. E, passado esse primeiro momento, começamos o relaxamento, né? A abertura de alguns comércios, a abertura de alguns serviços, né? Com exigência da Organização Mundial de Saúde, seguindo alguns diretrizes do Estado, né? Em relação a isso, o governador Caiado seguindo. Mas essa abertura, essa pouca abertura que se iniciou, já explodiu a questão aqui no nosso município de infectados. E agora, cada vez mais, o próprio cidadão tem se descuidado um pouco mais, né? Sem se descuidado. Mas hoje nós já chegamos a 5 mortos, né? Confirmados por questão do Covid. Isso é muito, né? Isso é muito dentro do nosso município. E pelo fato de ser muito, eu vi que muitas pessoas, levou um susto agora e falou assim, agora eu tenho que me precaver. Então eu não vejo mais, eu vejo poucas pessoas agora sem máscara, grande maioria esmagadora usa máscara. Quando eu vejo sem máscara, a questão é entre bairros, né? Mas quando sai para uma zona comercial, uma zona maior, eu vejo quase 100% uso de máscara. Mas eu vejo muito difícil enfrentar essa questão. Amanhã mesmo, no caso, como é gravado, amanhã, que dia é hoje? Hoje é dia 2. Amanhã, dia 3, salvo engano, amanhã nós vamos inaugurar já o hospital de campanha aqui em Águas Lindas de Goiás, né? Do governo federal, que passou para o governo estadual, né? Gerenciar. E eu espero que ele fique pronto, 100% em funcionamento, mas que não precisemos nunca de utilizá-lo, né? Mas que se precisar que ele esteja disponível. Então, eu deixo até um recado a cada um que estiver ouvindo, se cuide de sua família, quando se for preciso sair, enfrentar o mercado de trabalho, que é necessário, nosso município, a mão de obra toda vai para Brasília, nos nossos ônibus lotados, cheio de gente. Então, evite, né, conversar dentro do ônibus, utilize máscara, se for espirrar, cubra o rosto com o braço, né? Então, essa questão é individual. Se cada um fizer a sua parte, você protege a si e o outro, e o próximo. E a questão do autista com o uso de máscara? Vocês já tiveram alguma entidade, alguns pais procuraram o senhor? Porque me parece que é obrigatório aí, né? Tem até multa. Tem. Como é que está essa questão do autista? Ainda não tivemos nenhuma discussão grande em relação a isso, né? Ainda não tivemos nenhuma. Eu acredito, assim, sempre a família tem preservado o autismo, né? Não só o autista, mas todas as crianças têm que ser preservadas, né, em relação a isso. Ele tem uma dificuldade, meu filho, por exemplo, ele arranca a máscara toda hora, então eu já evito sair com ele na rua, só quando é necessário mesmo. Fora isso, eu deixo ele dentro de casa e tá muito difícil interter eles, né, e criar atividades para todos os dias, como a gente sabe que o professor faz falta mesmo, dentro, né, o professor né, faz falta e a atividade escolar faz falta mesmo. Ele tem feito as atividades interativas, muito difícil, né, para ele lidar com essa situação, ele foca em outras questões rapidamente, mas a gente tem conseguido vencer. E a grande maioria nós não temos histórico de alguns casos assim de dificuldade, não. Tá bom. Bom, agora nós vamos à participação. Algumas pessoas e participações eu já coloquei aí na tela, já apareceu. Agora nós vamos a questionamentos. Bom, agradecer o Fernando Cota, Zênia, Hélio Márcio, Joanicelli, o Rafael Júnior, da boa noite, Fernando Cota. Vamos lá, essa aqui, o Moab recebeu uma solicitação de um rapaz autista abandonado em Águas Lindas. O vereador Éder Nunes pode ajudar essa família?
Nós estamos aqui à disposição, viu? Temos que identificar qual que é o problema, se o município, nós temos estrutura para atender, eu não sei qual é, né, a demanda desse rapaz, mas nós estamos de braços abertos, não só o vereador Éder, o Instituto Acolheu, qual eu faço parte, não temos distinção alguma, tá? E o que o poder público tiver, nós estamos aqui para cobrar, eu estou aqui para cobrar, né, essa questão e ajudar, mas com certeza estou de braços abertos aí para ajudar. Viu? Meu contato, vocês podem passar, estou à disposição. Acho que meu número, eu não sei se ainda tem no Facebook, mas eu deixava lá meu número pessoal no Facebook, tem um problema nenhum quanto a isso. O que demora um pouquinho nas respostas do WhatsApp, porque o fluxo é grande, mas nada que um dia para o outro eu não esteja respondendo, né? Mas estamos aí. No meu caso, o senhor respondeu no mesmo dia. Eu acho que eu mandei na hora que o senhor estava aberto lá lendo, porque foi tarde da noite. Olha só, a Paula Paz, ela está dizendo aqui sobre esse rapaz. Estou em contato com um assistente social que está acompanhando o caso. Vamos pegar os dados da família. Um jovem de 27 anos, com síndrome de Down e suspeita de autismo. Então, conforme o senhor falou, o senhor vai estar à disposição, né? Eu vou passar o contato do senhor para eles e a gente tentar ajudar esse rapaz, essa família aí no município, tá? Bom, a Paula precisa de atenção do Estado, não anda mais, precisa de tratamento e cadeira de rodas, esse rapaz aí. Então tá, vamos encaminhar, né, vereador? Em relação às cadeiras de roda, existe um projeto aqui, até lidado com o vereador, o Luiz de Aquino, e tem o JR também, que faz parte, a Secretaria de Saúde faz parte, junto em parceria com o governo do Estado, que consegue muito atendimento em relação à mobilidade, à prótese, à questão de cadeira de roda, a questão de toda a necessidade locomotora. Eles fazem um trabalho muito bem feito, só que a gente reconhece, às vezes não é no tempo hábil como gostaríamos, né? Mas é um trabalho bem feito e que tem dado muito certo. Cada vez que eles fazem a entrega é de quase 100 equipamentos, 50 equipamentos, eles têm um atendimento bastante eficaz nessa área. E eu vou aproximar e tentar ajudar ele em relação a isso, claro. Da cadeira de roda, tá bom. Ó, o Noé Cruz, é isso aí, vereador, Damasceno Emígio. Parabéns, Edilson Barbosa. Boa noite, Éder. Eu estou lendo assim porque eu não consigo ver direitinho aqui. É uma alegria poder ver pessoas nessa luta importante conosco. Francisco de Assis, discussão boa, produtiva na esfera social e educacional. A Amália Alves, bateu palmas. Zênia, doutora Vanessa, que é da nossa comissão aqui, ela é da comissão de autistas e também da comissão de saúde. Legal. Parabéns pela iniciativa. Ela fala que o diagnóstico precoce todos ganham, né, vereador? A gente que tem filhos sabe. Então, é importante esse diagnóstico aqui, o que ela colocou. Vou até colocar aqui na tela, porque isso é importantíssimo, né? Como é que está aí o hospital, os postos de saúde? Como é que é isso, hein, do diagnóstico? O que a comunidade está procurando aí, os neuros e os psiquiatras, como é que está? É a neuropediatria, né? Os neuropediatras nossos, inclusive aqui nós aumentamos, conseguimos dobrar a questão do atendimento aqui, né? Hoje são 2 agendas de atendimento com a neuropediatria, mas muitas das vezes a gente tem que entender que quem tem que ver, a primeira percepção é a família, né? Que está em contato, a criança de 1 ano, às vezes menos, cada criança tem, né? Tem uma idade ali que consegue. O meu, por exemplo, eu consegui identificar com 1 ano e 5 meses, 6 meses, né? Com 1 ano e 8, 9 meses eu já tinha laudado ele como, né? A gente já tinha entendido que ele era autista. Então, essa identificação precoce, a primeira coisa é o familiar, a pessoa que está, né? O representante, a família, pai, mãe, identificar alguma dificuldade na criança. Identificou, já tem que procurar para a gente marcar, tem que procurar o posto de saúde, a UBS o PSF mais próximo, né? A UBS mais próxima de casa, vai marcar com o médico vai encaminhar para o neuropediatra, o psicólogo, para fazer a identificação. Isso aqui né, em Águazinha, se você cumprir esse procedimento, é tranquilo. Ótimo. O Damasceno, é necessário que haja uma união de pais e familiares para que essa cobrança possa ser mais intensa.
como também os governantes podem saber o que há de grande número de autistas, Down e outras pessoas com deficiência na nossa cidade. Tem muito Downs aí, O vereador? Damasceno, acho que é o Damasceno, que eu estou vendo aqui a foto aqui, é o que faz parte do nosso instituto, viu, do Ah, acolhimento, legal. faz parte lá. Tem um garotinho, Dal, lindo garotinho lá, viu? É o Daniel lá, Ah, e legal. casado com a Conceição também, que é a presidente do instituto, a Ah, Conceição. legal. Lida com a saúde também, ela trabalha na área da saúde, entende as dificuldades que nós temos enfrentado. Ela que mais traz as demandas e me esclarece, né, em relação à sociedade. Nós temos debatido muito, ela me ajuda bastante nesse sentido, para desenvolver um trabalho lá, não só ela, mas todos do Instituto, né, traga as demandas para a gente discutir dentro da Câmara. Essas vitórias que nós estamos tendo, nada mais é do que a participação da comunidade. Muito bem. Aí tem a Juliane Moraes, é isso mesmo, capacitar, é fundamental o que o senhor falou, né? Capacitar essas pessoas que vão lidar com os autistas. O Bruno Dourado, muito. O Bruno fala aqui, olha, muito importante para o profissional ter qualificação para lidar. É o que o senhor comentou, né? E lá nessa lei está dizendo que o poder público tem que capacitar aí as pessoas que vão atender os autistas. A Paula fala aqui, olha, recebemos nenhuma manifestação, não, recebemos nenhuma manifestação de um jovem para baixo autismo, em situação de vulnerabilidade. Karina, assistente social do DF, foi quem nos enviou o caso. Teve o caso ou nos casos em que o jovem ainda mais precisa de tratamento. Então, o senhor já se colocou à disposição, nós vamos passar para a Paula, para a gente encaminhar juntos, né, vereador, a situação desse autista aí. E o Damasceno, eu até perguntei para o senhor, tem muitas crianças Down no município? Tem bastante. Nós temos número, não posso falar em relação a isso, mas nós temos bastante criança Down, autismo e outras dificuldades, né? Eu acredito, o primeiro momento que nós vivemos aqui em Águas Lindas de reunir informações é esse, né? Acredito que a secretaria já tem o levantamento, até mesmo por conta do censo também que está vindo, essas situações, né? Então a gente tem enfrentado. Mas a Câmara Legislativa, o qual eu faço parte lá, o Instituto e a comunidade têm se unido, né, para essa luta do Down, síndrome de Down, do autismo e de todas as outras dificuldades, né? Olha, por Mas tem último, luto. é, por último, olha, mas nem toda família aceita que os professores sinalizem em relação ao aspecto autista, né, que ele deve ter colocado altíssimo, especificado para eles a procura de áudio. Ainda existe muito preconceito sobre o assunto. Nem toda família, né, vereador? A gente sabe dessa dificuldade. Por isso que eu falo a participação do psicólogo nesse momento, dentro da família, né? Dentro desse primeiro atendimento, porque o primeiro fato é negar, né? O primeiro fato, assim, a primeira reação da família e daquele que escuta é negar. Muitas das vezes os professores que estão na linha de frente, direção, né? Os questão dos monitores, eles são os primeiros a identificar e passar essa informação para o pai. Passa essa informação para o pai, para que o pai possa fazer essa investigação, levar no psicólogo, levar no médico, o médico vai encaminhar para o neuropediatra e vai seguir todo um procedimento para poder identificar qualquer dificuldade. E nesse primeiro momento, muitos professores falam, leva seu filho, identifica, às vezes ele tem uma dificuldade assim, mas a primeira intenção é negar, né? Negar, opa, meu filho não, opa, aqui não. Nossa família não tem casa, nossa família não é assim, isso não existe, tal. Aí depois que vai amadurecendo e conhecendo, por isso a importância de discutir, debater, falar, por isso a importância dessas lives, né, de tudo isso, para que as pessoas possam sentir segurança e entender que não é anormal o autismo é normal, É né? normal. Então, o autismo é normal, você não vai tratar ele de forma diferente das outras crianças. Ele é uma criança, ele é um adulto, ele vai desenvolver, né? Então, você precisa identificar quanto mais cedo, precoce, para cada vez mais ajudar nesse desenvolvimento. E aí a participação do psicólogo, né, na família, né, vereador? Realmente é importantíssimo. Vereador, para encerrar, nós vamos nos colocar aqui no centro para a foto que nós vamos divulgar
no Facebook, tá? Então, se penteia aí, se perfuma. Vamos lá, ó. Aí, deixa eu chegar aqui o nome no início para dar certinho, que Ah, legal, nós legal. vamos tirar a foto para a gente divulgar nas redes e divulgar a nossa live, tá? Então Tá vamos lá, bom. ó. Isso. Pronto, viu o barulhinho aí? Já Não tem está nada pronto. não, mas tá É. valendo. Então, para encerrar, eu gostaria de passar para o senhor as considerações finais. Quero agradecer o senhor, quero parabenizar essa sua iniciativa de apresentar esse projeto de lei, que hoje é uma lei no município. A gente tem estudado as leis no Brasil e tem identificado que são poucas as iniciativas nos legislativos. Mas muitos pais, muitas mães, muitos autistas têm brigado, têm discutido e está dando certo. Então, aí em Águas Lindas, eu sei que os autistas agora, né, desde a sua posse, têm uma tribuna, tem uma pessoa que defenda e que possa levar para o executivo as ações necessárias para melhorar a qualidade de vida aí no município, tá? Então, eu quero parabenizar, quero agradecer o senhor ter aceito nosso convite de participar dessa live. Sei que muitas pessoas de Águas Lindas vão agora saber que tem aí a lei, tem aí um vereador, tem aí um prefeito que entende o autismo, e vamos brigar para isso dar certo. Porque, vereador, leis tem demais, né? Mas tem Tem. leis que pega e tem leis que não pega. A que não pega é aquela que os interessados não vão atrás. E eu vi que o senhor vai atrás, juntar aí com os institutos, as associações, os autistas, as mães, principalmente as mães, né? Que a gente Verdade, sabe as que mães as falam. mães, e nós pais ajudando. Então, tá de parabéns aí o senhor, sua luta, e realmente, conte conosco para que essa lei seja realidade, tá? Pode contar conosco, tanto quanto lá na OAB, certamente aí tem a OAB do Goiás, e no Movimento Orgulho Autista Brasil, que a gente está indo para aí, né? Tem umas famílias querendo montar o Moab, e certamente vocês estão de parabéns por essa lei e vamos cobrar. Queria que o senhor saudasse aí as considerações finais para a gente encerrar essa nossa live tão produtiva. Tá. Muito obrigado, viu, doutor Edilson? Primeiramente aí, obrigado pelo convite dessa live. É um tema que eu gosto muito de debater, de discutir, que é a questão não só do autismo, mas a questão das políticas públicas para melhorar a vida em si da sociedade, né? E que é direito em si. E agradecer aquele que tem nos acompanhado, tem acompanhado nosso trabalho, assistido, contribuído, compartilhado, cada um de vocês que tem assistido junto com a gente, enfrentado, aqui em Águas Lindas principalmente. Convidar as mães, aos pais, aos familiares, para conhecer o Instituto, é um instituto novo, né? Nós estamos trabalhando, né, formiguinha, um ajuda o outro, contribuindo para que a gente possa crescer e desenvolver um trabalho, né, de qualidade. Né, participar das discussões na Câmara, a gente tem levado essas discussões, esse debate para dentro do Legislativo, que, como o doutor Edilson mesmo falou, nosso papel nós vamos fazer, e lei tem demais, o que nós queremos agora é cobrar, só que a gente só vai conseguir fazer com que essas leis virem realidade quando a sociedade organizada, a sociedade em si, ajude nessa cobrança, contribua, faça parte e faça com que esses compromissos sejam compromissos verídicos e cumpridos, né? Que faça valer a pena o nosso direito. Então, o Instituto chama Instituto Acolher para Crescer, está lá no Instagram, está nas redes sociais nossas, no Facebook também. São páginas novas, nós criamos agora, o Instituto está em processo ainda de regularização, é o momento de chegar, é o momento de ajudar também. Nós trabalhamos não só com autismo, mas trabalhamos com Down, que no começo ainda o Instituto era formado só com mães de Down, depois foi receber, né, o nosso trabalho lá em relação ao autismo, e que foi um casamento perfeito, que as dificuldades são as mesmas, né? Então, como a gente enfrenta as mesmas dificuldades, que é o preconceito, que é a falta de política pública e de valorização, nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Então, desde já, muito obrigado pela oportunidade e tudo, e acompanhe nosso trabalho, tá bom? Obrigado mesmo. Ok. Quero agradecer a cada um que seguiu, desejar uma boa noite, desejar um bom dia, uma boa tarde, quem for assistir, né? E dizer que a gente está preparando outras lives
com outras autoridades, outras pessoas que têm o autismo como o seu carro-chefe. E o vereador Éder é carro-chefe, o autismo, e a gente parabeniza ele. Uma Obrigado. boa noite, um bom dia e uma boa tarde. Obrigado, vereador. Tudo de bom.